Hoje penso que o tema se impõe, que é a encíclica, a exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que acaba de chegar até nós. E ninguém melhor que o Sr. Arcebispo para, numa primeira abordagem, sobretudo criar uma sensibilização para a leitura deste extraordinário documento que é a Evangelii Gaudium. Sr. Arcebispo, boa noite. Boa noite. Sabe que eu vi este documento e quando o tive sob a forma de papel, eu sou muito antiquado porque o papel faz uma falta, fica. Eu permanece. Achei interessantíssimo que o Papa, provavelmente com uma intenção muito nítida, não só na escolha do nome, e vamos ver porquê, porque será, e também na data em que o Papa assinou este documento. Conselho que já estaria preparado, mas ele fez questão que fosse 24 de novembro, dia de Cristo Rei. Sr. Arcebispo, acha que houve aqui uma intenção, ou eu estarei a ler para lá disso? Não vou julgar as intenções do Santo Padre. Não li absolutamente nada sobre a razão de ter sido, digamos, publicada nesse dia, mas parece-me que na Igreja e a partir do Santo Padre, apetece-me dizer mesmo assim, com toda a certeza, nada acontece por acaso, não é? Sabemos, e já referimos aqui uma vez, que a festa de Cristo Rei é o último domingo do ano litúrgico, não é? O ano litúrgico que nós devemos descobrir o seu ritmo de harmonia com o nosso programa pastoral, está lá num dos eixos fortes, digamos, não é? E então o Cristo Rei não é um encerrar, mas é, digamos, um abrir-nos em ritmo de espiral, não de circunferência, não é para repetir, não é? E tenho quase a certeza que o Papa nos deixou como perspectivas novas para o novo ano que começa e, se quisermos também, o novo período de ação da vida da própria Igreja. Por outro lado, nada melhor do que esta exortação apostólica no dia em que também o Santo Padre encerrou o ano da fé. Aliás, creio que isso nem aconteceu, o Papa colocou na cerimónia do encerramento do ano da fé nas mãos de um bispo recém-ordenado, de um sacerdote e de um diácono, e depois creio que de 33 representantes de movimentos e de institutos religiosos, um exemplar desta exortação apostólica. Há ali uma intenção. Há uma intenção concreta, digamos assim, que o ano da fé que nós celebramos, não é, tem que ter uma continuidade e deve ter uma continuidade. Para nós, Arquidiocese de Braga, graças a Deus que já estava programado nesse sentido, continuamos com a fé, a trabalhar a realidade da própria fé. Sabemos que este ano estamos na fé celebrada, mas é a mesma realidade, e estou convencido que foi um dizer o ano da fé. Se o Papa Bento XVI o iniciou com aquele moto próprio, a porta da fé, maravilhoso, comparando, digamos assim, a fé à porta, ou uma porta, né? Esta porta não se encerra, esta porta é para continuar bem aberta, no sentido de entrarmos cada vez mais dentro das exigências da própria fé. Estou convencido que foi isso mesmo que o Papa pretendeu. Portanto, há uma porta, é simbólico esta questão da porta, não é? Muito simbólica, para mim é muito simbólica. Não é uma porta que se encerra? Aliás, esta expressão porta está no livro dos Atos dos Apóstolos, não me recordo agora onde, em que localidade, mas na escrita, não é? Onde aqueles que entraram, podia-se ter dito que conheceram Cristo e a doutrina cristã e chegaram ao conhecimento da fé. Mas a expressão é esta, é entrar pela porta, não é? E eu usei muitas vezes durante este ano e continuo, não é? Nós entramos numa em casa, mas há pessoas que ficam à porta, não entram, há outros que ficam à soleira da porta, nós assim dizemos, e há outros que entram, e que entram até para vários lugares, digamos assim, da casa, digamos. Há uns que ficam mais próximos, mais na rua, dentro, mais dentro, conforme os lugares da própria casa, não é? E por isso mesmo, acho que é fundamental tomar consciência de que importa entrar para dentro da porta, estar bem dentro da porta, quer dizer, a fé,
estar a entrar cada vez mais para os conteúdos e para a realidade da própria fé, para depois, como nós também reproduzimos no primeiro cartaz do primeiro ano, não é? Para efetivamente também sair para fora, pela porta entra e sai, não fechamos lá dentro, não é? Não é só para o interior, é também para o exterior, e portanto estou convencido que também foi com esse intuito que o Papa publicou no dia de Cristo Rei. Há uma agitação em determinados meios sociopolíticos acerca desta encíclica, que é uma exortação apostólica. Encíclica é mais fácil dizer, é só uma palavra, mas a exortação apostólica está mais... É uma exortação. É mesmo uma exortação, há vários nomes, há encíclicas, há cartas pastorais, conforme a encíclica é aquele documento, nós dizemos mais do magistério, como mais doutrinal. Uma carta apostólica tem também um sentido que a palavra em si mesmo tem. Uma exortação é efetivamente um grito. É um grito que se pede nesta hora, neste momento, é isto que queria pedir, é isto que desejaria que acontecesse. Não é? Mas é interessante, Sr. Arcebispo, depois pediria que fizesse um comentário. É interessante que, à volta desta encíclica, se tem feito, toda a gente se sente bem formada para elaborar grandes raciocínios sobre ela. Duvido que muitos a tenham lido, porque é uma encíclica muito grande, tem quase 200 páginas. Sobretudo na íntegra. Sobretudo na íntegra, que é muito importante. Mas ela inscreve-se num património da Igreja que nós e muitos desses peroradores esquecem, é que este domínio da Igreja tem um ênfase muito grande, sobretudo a partir de Leão XIII com a Rerum Novarum, e depois a 40º ano, e depois a Populorum Progressia, Pacem in Terris, depois temos os documentos do Concílio, Gaudium et Spes, depois temos os 100º anos, a solicitude social da Igreja, e os documentos nunca mais acabam. Nunca mais acabam. Esta insere-se. Portanto, não há uma novidade assim. Pela primeira vez a Igreja interessa-se pelas questões sociais. Não é verdade. Não é verdade, sabe? Não é verdade, e portanto também convém nos dizer que esta exortação apostólica, portanto, sobre a alegria do Evangelho, é o resultado, e penso que isto que é muito importante, né? De um sínodo que se realizou em Roma sobre a nova evangelização, as exigências da nova evangelização, né? Portanto, isto a demonstrar que a Igreja, e concretamente o Santo Padre, trabalha também do modo, direi, colegial, em comum com outros. Ouviu bispos, representantes dos religiosos, das religiosas e leigos que lá estiveram presentes. Foram feitas proposições e a partir daí é que surge esta exortação apostólica, e é que a poderemos considerar uma exortação apostólica pós-sinodal, depois do sínodo. Não? Este é um aspecto que eu acho que é também muito importante. Não é? Por outro lado, se parece que ela tem uma dimensão quase, exclusivamente social, também não é verdade, não é? Quem a lê na íntegra, e este era o convite que eu faria aos nossos ouvintes, não é? Que tivessem a coragem, há momentos disse que o publicado no livro, não é? Ler uma página, um capítulo, num fim de semana, numa noite, depois mais tarde outro, ir lendo lentamente, mas na íntegra, e não fazer como efetivamente a grande maioria desses, não é? Que se vangloriam de ser ateus, de ser agnósticos, usam e abusam esse tema, não é? E que agora parece que o Papa Francisco é qualquer coisa de outro mundo. Um extraterrestre, deixe-me dizer assim, que vem trazer algo de novo, e que não é verdade, que traz naturalmente a sua maneira de ser, que é nova, a linguagem. Não tenhamos ilusões nenhumas, que é, digamos assim, para esta hora, um Papa a interpelar-nos aos sinais concretos e a ser mais acessível, a caminhar, como ele mesmo, na expressão que ele usou e que ficou dirigindo mais aos padres, né? No meio das ovelhas, de tal modo que se cheirasse a ovelhas, como quem disse, a respirar a vida das pessoas. Né? Isso não tínhamos ilusões. Né? Mas agora que esta encíclica, para ser entendida, tem que ser colocada em toda essa doutrina
social, há um contínuo. que depois tem um compêndio que é um resumo de todas essas encíclicas, cartas apostólicas, não é? E que já se vivia muito antes de Leão XIII, e que são 120 anos, mais alguns que não sei agora, e exatamente não me recordo, não é? Mas são 23, penso eu, não é? Em que nós podemos dizer que a Igreja sistematizou a doutrina social da Igreja, não é? E à medida que os problemas humanos iam surgindo novos, não é? Essa mesma doutrina social da Igreja, pois aparece com coisas muito concretas, muito explícitas. Quando se começa a falar sobre uma coisa, foi sobre os problemas mais de ordem quase sindical, pois os papas pronunciaram sobre isso. Quando é necessário falar da dignidade do trabalho, aparece também, e tantas outras coisas, com formas diversas de interpelações, vão surgindo essas encíclicas. E esta é mais uma. E, portanto, quando aparecem homens e mulheres a escrever e a dizer que agora a Igreja, por intermédio deste Papa, eu ainda ontem, há dias, referia na Sé Catedral, não é? Que infelizmente, digamos, não conhecem o pensamento do Papa, apenas vão respegar algumas ideias e pensam que trazem uma novidade muito grande, quando efetivamente é a doutrina da Igreja para hoje, na sua dimensão mais social. Sr. Bispo, basta, continuando enfim, penso que estou a agarrar o pensamento do que está. Espero que sim. Logo no princípio, e que dá um mote para o nome e depois... Sim, aliás, o nome é sempre escolhido, os nomes das encíclicas, das exortações apostólicas ou de outro nome, motos próprios, não é? Deve ser das coisas, imagino, que dá mais trabalho a fazer, não é? Porque ela tem que dar... Porque, ao fim e ao cabo, na música, dir-se o lamiré, aquilo que dá o tom. E depois o resto vai tudo a partir dali, não é? O popular progresso. É por isso que dá muito trabalho, imagino, não é? E, aliás, e os nossos ouvintes, é bom aproveitar estas ocasiões, mesmo quando falamos do concílio, das constituições, das declarações, são sempre as primeiras palavras que vêm. São palavras que estão a dizer, sei lá, lumen gentium. Já estamos a dizer que a Igreja quer ser esta luz dos povos, não é? E por aí fora podemos, se estamos este ano na liturgia, desculpe-me aproveitar, na Sacrosantum Concílio, quer dizer, este sagrado concílio convoca a refletir também sobre a liturgia, não é? São palavras muito pensadas e que são uma síntese de todo um conjunto de conteúdos que naturalmente depois a exortação, a encíclica vai explicitar ao longo do seu desenvolvimento. Não, todos estes documentos têm como mote as primeiras expressões, as primeiras letras, as primeiras palavras, claro, que dão um mote. A alegria do Evangelho. Antigamente, quando se fazia uma redação, digamos assim, havia um tema, e depois tinha que se desenvolver esse tema. É uma redação para os antigos, talvez uma redação, e depois... Não sei se ainda hoje se diz, mas não deve dizer. Tem que se mudar tudo. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Isto é, quem não leu isto não pode tirar nenhuma conclusão. Quem não leu e quem não aceitar isso talvez tenha dificuldade depois em entender na íntegra o resto, não é? E voltando àquilo que há momentos dizia, aqueles e aquelas que vão buscar algumas citações, não é? Mas sem ter compreendido isto, não é? E o que é que o Papa diz logo neste primeiro parágrafo? Primeiro, este encontro com Jesus. Falámos no ano da fé, este é encontrar-se com Jesus. Na medida em que se encontra com Jesus é que se compreende verdadeiramente, não é? Que ele é Evangelho. Ele, na sua vida e na sua palavra, que depois os evangelistas concretizaram, escrevendo, os evangelistas e os apóstolos, sejamos breves, não é? Ele, o encontro com Jesus. Ele é que é a boa nova e que nos traz uma boa nova, que são os evangelhos, ou o Evangelho, que usamos muitas vezes, sabemos, no singular, fazendo referência aos 4, mas podemos pôr no plural os evangelhos, falando dos 4 evangelhos, não é? Se entendemos que Jesus, digamos, nos toca, que estamos com Ele, não é? Que Ele nos traz uma boa notícia, uma alegre notícia, não é? E se acolhemos essa alegre notícia, qual é a consequência? É a alegria. É consequência natural. Agora, se quisermos a alegria que o Evangelho nos pode dar, mas se não quisermos ter um encontro com Cristo e com a sua pessoa, com a sua doutrina,
ficamos iludidos, ou desiludidos, digamos assim. Estamos iludidos e ficamos desiludidos, não é? Não sei se, sim. Isto é fundamental, digamos. O mais importante é nós, crentes, encontrarmos com a pessoa de Jesus e então depois verificamos que as suas palavras são aquelas que temos que acolher, na verdade tenham sentido e que então isto gera alegria. Às vezes quando uma criança me pergunta, mas certas coisas disto, de Cristo, mas não vejo Cristo, não sei Cristo, sim, é preciso encontrá-lo, não é? E normalmente encontrá-lo no interior de cada um de nós, através da oração, através deste deixar-se tocar pelo seu próprio amor. E então posso dizer, esta passagem do Evangelho é difícil, é exigente, é dura, pegar na cruz, perdoar aos inimigos e tantas outras coisas, mas se eu aceitar verdadeiramente a pessoa de Jesus, eu sou capaz de pôr em prática isto. E ao ser capaz de pôr em prática, pondo mesmo em prática, o que é que acontece? Surge a alegria, surge a felicidade. E o Evangelho é essa alegre notícia de Cristo para os dias de hoje. Isso ainda atrás um bocadinho daquilo que o Sr. Arcebispo disse, não sei se foi hoje ou provavelmente ontem na missa em Santa Marta, o Papa dizia que não é mais ou menos isto, não é muito honesto usar expressões de Cristo sem o referir explicitamente. É um pouco isto que... É isso mesmo. É um pouco muitas isto. vezes servimos-nos de Cristo e da palavra que está no Evangelho, mas não fazemos a referência. Não tocamos verdadeiramente na fonte, não é? E se não formos à fonte, são palavras como tantas outras palavras que depois não provocam verdadeiramente aquela felicidade e aquela alegria que o Evangelho proporciona a quem o acolhe. Sr. Arcebispo, nós temos que voltar a esta encíclica. Pronto, acho que a encíclica, com esta exortação apostólica. Mas não se preocupe com os nomes, é bom usar a palavra certa, pois, evidentemente. Mas temos que voltar porque ela é demasiado importante para deixar indiferente as pessoas, os cristãos, porque ela é dirigida logo no início. Eu também achei interessante porque às vezes mas aqui não, ao episcopado, ao clero, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos. Esta exortação apostólica tem destinatários bem definidos. Normalmente é assim, digamos, os documentos do Papa são como que uma carta, e uma carta tem destinatários, não é? E aqui é efetivamente para todos. Mas poderia pôr aos homens de boa vontade, enfim. Não, ele termina ali. E aos fiéis leigos. Aos fiéis leigos, quer dizer, os outros, aqueles que poderão, mas é fundamental que os leigos sejam capazes de pegar nela e de saborear. Não é? Saborear. Acho que é importante nós percebermos isso. Estamos no Advento, estamos num período importante, até comercialmente as pessoas oferecem muitas prendas. Eu sugeria, e o Sr. Arcebispo depois dirá se está de acordo, acho que sim, quer dizer, que oferecêssemos esta encíclica como prenda de Natal a muita gente. É um aspecto, ou melhor, é uma ideia feliz e que pode acontecer, e quem às vezes não sabe o que há de fazer. E nem sequer é cara. E não é caro, não. As coisas não são feitas, estas nossas da igreja não são feitas para ganhar muito dinheiro. Tem que, naturalmente, quem a editou tem que tirar, tem que pagar, tem que ter as suas para poder viver essas coisas todas, não é? Mas, para além de entregar, eu gosto muito de sublinhar a importância do diálogo e do trocar ideias, não é? E imagina que nós os dois oferecíamos um ao outro, ou que tínhamos já oferecido, e que nos encontramos, leste aquilo, e o que é que te parece? O que é que achas? Isto está à mesa do café. Isto na fábrica, isto no autocarro, e isto é que faz falta hoje, não é? Porque nós, o que é que eu verifico com os nossos católicos e os nossos cristãos? Refugiam-se na desculpa que não têm tempo para ler, não é? E depois das suas conversas habituais são futilidades, não é? E nós não enchemos as nossas conversas, não é? Destas coisas maravilhosas. Perdemos o encanto. Depois vamos dizendo que a Igreja está desatualizada, que as Eucaristias que não dizem nada, que os padres depois assim, porque nós não fazemos o mínimo esforço, não é? Para poder verdadeiramente mergulhar neste manancial que poderá efetivamente mostrar que vale a pena. Não é? É que o Sr. Arcebispo também tocou o dedo aí na ferida. Não quis tocar na ferida. Não, isto é uma expressão, evidentemente. Eu acho que é importante que os cristãos, os batizados, entendam que são igreja. Primeiro ponto. Segundo, e o Papa refere isso várias vezes, é que um batizado é, ou deve ser por natureza, um evangelizador.
Mas como dizia Paulo VI no Evangelho Enunciando, ninguém é evangelizador se não tivesse sido evangelizado primeiro. Sim, não é? Sem dúvida. É verdade. Sim. Não, mas aí depois eu digo, digamos, aquilo que também eu quis sublinhar nesta partilha que estamos agora neste momento, não é? Eu acho que é esta espontaneidade de trazermos as coisas, eu vou dizer, de Deus e da Igreja para as conversas. Para o cotidiano. Não é só apenas interessar-se pela vida dos outros, para criticar, para julgar, não é? Eu às vezes costumo dizer nas visitas pastorais, quando fazemos a Assembleia Paroquial e quando as pessoas têm dificuldade em falar, em dizer qualquer coisa sobre a vida da paróquia, né? E eu digo, eu já sei que a vossa paróquia está tudo muito bem. Não é preciso a nada, não é? Mas se fosse ali fora, se as palavras do adro falassem, ai meu Deus, tinha certeza absoluta, não é? Aquilo que vós dizeis do padre, que vós dizeis dos movimentos, e é isso que nos falta muitas vezes, esta simplicidade, não é? De poder, naturalmente, falar das coisas que são nossas, a partir da doutrina e a partir da vida, com interesse, naturalmente, de penetrarmos cada vez mais no íntimo da mensagem de Jesus Cristo, não é? Sr. Arcebispo, muito obrigado. Aqui fica o apelo do Sr. Arcebispo, ao nosso pastor, na nossa diocese, para que vamos trabalhar a exortação apostólica Evangelii Gaudium, isto é, vamos lê-la, vamos meditá-la, vamos falar dela. Como diria São Paulo, a tempo e a contratempo. Sem dúvida nenhuma. É? Aproveitando todas as ocasiões. Porque ela é muito para importante. Para experimentar a alegria verdadeira, neste tempo, conturbado. E de nevoeiro, como eu digo. É uma expressão muito bonita. Mas o nevoeiro cerrado depois pode e vai desembocar na luz do nascimento. Desde que andemos. Agora, se ficarmos parados com medo do nevoeiro, não saímos ali para fora. Ficamos dentro e depois pensamos que não há mais nada, não é? Exposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Exposende.